Porque a porcaria chamada noia enche a boca pra falar da direita, mas nunca tem nada pra falar da esquerda. Parece que o cara tem o rabo preso, lógico, né? Geralmente são alienados, né? Mas parece que é pecado, sei lá, como se, sabe? Não tem nenhuma crítica à esquerda, essas porra. E a esquerda tá aí 20 anos, muito mais de 20 anos. A gente tem Brizola, a gente teve Getúlio Vargas, Carlos Prestes, sempre teve comunista nessa merda aí. E sempre estiveram nos cargos de poder, em todos, tá? Em todos, judiciário, legislativo, até na época do regime militar tinha comunista dentro das Forças Armadas, tá? Geralmente a maioria dos militares eles têm uma ideologia coletivista, né? Uma ideologia de merda, né? Então assim, essas porras sempre tiveram infiltrado em todos os lugares, né? Então a gente vê que fizeram influência na cabeça desses noiados, né? Aí você fala assim, pô, mas por que a gente tem que se preocupar com o noiado? Cara, infelizmente essas pragas, eles influenciam muita gente, né? É claro que só influencia quem não presta, né? Igual eles, mas influenciou muita gente, tá? Então os noiados, eles são assim. Cara, e é engraçado, você falou noia, todo mundo entende do que se trata, né? Não tô falando de usar de crack, tá? Mas tô falando desse mesmo arquétipo, tá? E muitos deles usam droga ou usaram, entendeu? E aí quando você fala assim, não, fala alguma coisa mal da cocaína. Ah, mas e o álcool? Mas e o cigarro, que é legalizado? Todos eles têm um discurso pronto na cabeça, né? Eles são perigosos, tá? Eles influenciam decisões políticas, tá? Eles votam, eles estimulam o voto, né? E eles falam sempre discursos inflamados contra a direita, né? Aí você vai ver essas porra faz o que da vida? Tudo um bando de noiado, né? E não fazem nada de relevante, nada, 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 né? Até um ex-integrante do Facção Central falou que as músicas do Facção, elas são extremamente infrutíferas, são extremamente deletérias, são extremamente ruins, tá? Fazem mal a quem escuta e faz mesmo, tá? Muitas vezes são todas coisas fantasiosas, tá? Não estou falando que não existe violência, mas porque ele pega situações fantasiosas, tá? Faz um sensacionalismo daquilo, tá? Repete, tá? Só o tipo de violência mais torpe, né? E fala como se fosse um retrato da realidade, mas muitas vezes nem a realidade é tão caricata, né? Então, assim, só fala de violência, só fala o que não presta, né, velho? Só fala o que não presta, só aborda esses temas que não têm a menor relevância, sabe? São realmente pessoas extremamente perigosas, né? Perigosas. Então, são pessoas que só apoiam o que não presta, tá? Então, sempre se motivam e maquinam para o mal, né? Então, assim, realmente são pessoas bem de péssima índole, viu? De péssima índole, viu? Não são fluxo cheio, não, viu? Então é isso, galera. Curte aí, tá? Se inscreve no canal. Mas eu vou continuar falando, né? Quando você vai vendo tanto esse Lincoln na voz quanto esse Latador, foram dois exemplos aleatórios que eu peguei, né? Porque eu vi um vídeo no Instagram do Eduardo Tadeu falando mal de conservador, né? Para vocês é só bandido bom e bandido morto, mas e se for do colarinho branco? E se for político? Que dia que pelo menos eu defendi algum político, por mim seria maravilhoso, né? O CPF, né? Cancelado aí dessas pragas, que a gente não tem poder. Então, como a gente paga imposto, a gente cobra que se faça o mínimo que a gente consegue ter influência, entendeu? É que a gente não tem poder, mas se pudesse, seria maravilhoso, tá? Seria maravilhoso. Mas a crítica é só à direita. Eu nunca vi esse cara tendo uma crítica à esquerda, cara. Uma crítica à esquerda. Entendeu? Falou votou no Lula, apoiou o Lula, tá fudendo com o Brasil, entendeu? Ele também não tá nem aí, entendeu? Então você vê que são pessoas realmente perigosas, tá? São pessoas
perigosas, são pessoas que apoiam o que não presta, né? Então, assim, apoiou esse lixo, tá destruindo o Brasil e ele não tá nem aí, ele sequer se importa, né? Não se importa com o sofrimento das pessoas, com as empresas todas quebrando, com um monte de gente tendo seus sonhos jogados na lata do lixo, não se importa. E não tem nenhuma crítica. Vão fazer 4 anos aí. Qual crítica que você vê ele fazendo aí ao governo do PT? Falou que ia ser oposição. Não, a gente apoia porque a gente não gosta do Bolsonaro, porque é um fascista, né? Agora somos oposição. Cadê? Cadê? Não falou nada, 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 nada em 4 anos. Os caras quebrando o Brasil. É a mesma coisa desse porra desse Lincoln aí, que é um mentiroso, é um 71, entendeu? Todos eles são, tá? Eles são pessoas que não produzem nada de relevante, né? Que você pega o que eu falei sobre a música do Facção, que é uma música extremamente lixo, só fala coisa que não presta, conta muitas mentiras que ele nem viveu, né? Só que aumenta com o sensacionalismo essa perspectiva da violência, né, do bandido, da revolta e tal, né, é um péssimo exemplo, né, bem como esse Nico Navoy, sempre viveu de trambique, nunca trabalhou, nunca teve um emprego fixo, sempre quis viralizar, roubou a ideia, mentiu, chorou mentindo, tá, já é feio fingir que tá, se filmar chorando. Agora, pior ainda, cara, é um choro falso, copiado. Sabe, gente, a gente tá num nível de imundície muito grande, tá muito feio, tá muito feio. Tá? Então, assim, muito cuidado, não contrate, não tenha contato, sabe? Não, nada, cara, porque esses caras são extremamente, são demônios, né? Essas porra desses noias são demônios malditos, são um bando de demoniado, nunca se arrepende e nunca se volta para Deus, nunca se converte, continua sempre com a mesma vidinha de bosta e usa essa palavra de Deus só quando convém, não julgueis o reino dos pobres e tal, um monte de merda, né, que o cristianismo, parece que o cristianismo joga contra a gente, só serve para passar a mão na cabeça de vagabundo, entendeu? Agora o trabalhador não, dê a César o que é de César, entendeu? O reino não é desse mundo, então você tem que deixar as autoridades comer seu rabo, entendeu? Tem que deixar elas injetarem veneno nos seus filhos, entendeu? Então, assim, parece que o cristianismo também é outra doutrina de merda que só nos atrasa e esses demônios aí tudo usa versículos bíblicos, entendeu? Porra, a gente acredita nisso, a gente vai falar o quê? Né? É foda, assim, a gente vê o que está acontecendo. Mas é isso. Não se case, não seja amigo, não dê bom dia, não dê desconto, nada, velho. Quando for esse tipo de gente, simplesmente cuidado, tá? Cuidado, porque todos são esquerdistas. Até hoje eu não conheci um que era um noia que o cara fosse de direita, não, tá? Até que tem uns playboy que é mais noiazinho, que ainda pode até votar na direita, menos mal, né? Mas menos mal, né? Isso aí ainda dá pra você conviver, ainda dá pra você, né? Porque assim, o problema não é só usar droga, entendeu? O problema é o pecador que não se arrepende. Todos esses são pessoas que não se arrependem. Tá? Você vê o orgulho, você vê a arrogância na cara desse Lincoln da voz aí, ó. Tá aí, fazendo vídeo gritando, vídeo xingando, tá? Como sempre fez, só que nunca xingou o Lula, só xingou a direita, né? Então é uma puta, entendeu? Uma vadia, entendeu? E assim, homem sem honra, entendeu? Não é se você usa droga ou não, irmão. Se você usa ou não, se arrependa, sai dessa porra dessa vida aí, entendeu? Porque eu já usei, já. Eu já quis me matar, eu já senti ódio no coração, sei o que você sente. Agora, simplesmente, cara, abandone essas práticas, entrega seu coração para Deus, sai dessa porcaria. Senão, meu amigo, esse seu orgulho vai te levar para uma ruína que já tá levando, tá? Todos eles são decadentes, todos esses, tá? O que o diabo dá é muito pouco. Esse Nico na voz aí, agora que viralizou, e mesmo assim tá cheio de hate, tá? Tá cheio de inimigos, né? Porque ficou falando mal só da direita, entendeu? Então, assim, adianta de quê? O que adianta? Adianta de porra nenhuma. Eles que se foda.